Boa noite. Hoje eu venho discutir uma matéria muito importante que ocorre nos hospitais, estão ocorrendo nos hospitais, sobretudo junto com os planos de saúde. Alguns aspectos sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina, editada a resolução 1195/12. Essa resolução, ela traz a permissão do paciente que possa solicitar ao médico para que, caso ele esteja sofrendo, ele possa reduzir o sofrimento dele através da morte. E mais ainda, essa resolução permite também, se o paciente já está no entendimento da resolução 1195/12, se ele já estiver sofrendo, a gente não entende o que é esse sofrimento, quer dizer, eu não entendo o que é esse sofrimento, nós não entendemos o que é esse sofrimento. Se ele estiver sofrendo, um representante legal, ele ou um outro representante, ou um familiar, quero dizer, ele pode também pedir ao médico para que reduza o sofrimento dele, talvez desligando os aparelhos que o mantém vivo, mantém respirando. Olha, pensamos o seguinte, imaginemos um caso em que o paciente, a pessoa, ela tenha tido um AVC, um acidente vascular cerebral. Imaginemos que esse acidente vascular cerebral tenha atingido boa parte do cérebro dele, do lado direito, do lado esquerdo, suponhamos do lado esquerdo. Infelizmente, ele vai perder toda a mobilidade do lado esquerdo, ele vai ficar inconsciente, porque há um derramamento craniano na face craniana dele, ele não vai conseguir se locomover, não vai conseguir se movimentar, quero dizer, não vai conseguir se comunicar, as funções básicas deles fisiológicas, ele não vai, evidentemente que ele não vai conseguir fazer, ele vai ter necessidade, não vai ter condição própria de fazê-las, ele vai precisar de ajuda médica, ajuda à enfermagem, para manter-se dentro da sua condição natural. Ora, a resolução vem no sentido de entender que esse paciente, suponhamos que ele esteja já em coma, ele não tem condição de sobreviver. E não tendo condição de sobreviver, a resolução entende que é um estado vegetativo. É um estado que o paciente está sofrendo muito. Primeiro, o que se pergunta é, será que o paciente realmente está sofrendo? Se ele está em coma, por exemplo, e não consegue respirar, está sendo ajudado com respiração através de equipamentos ultramodernos, sobretudo, a resolução ainda critica esses equipamentos estrangeiros, esses equipamentos construídos no exterior, que vieram no sentido de ajudar a vida humana, ajudar a salvar a vida. O Conselho, nas determinações da resolução, ela critica, veementemente critica esses equipamentos. Muito bem. Será que o médico ele pode, nesse caso, aceitar que, mesmo que o paciente tenha um documento escrito, ou então ele tenha ainda entrado com vida, eu quero dizer, não com vida, mas ainda tenha entrado consciente, o paciente tenha entrado consciente no hospital, será que realmente o médico pode aceitar e tirar os tubos, desligar os tubos de oxigênio, desligar todos os tratamentos, todas as máquinas que estão fazendo papel para que ele mantenha-se vivo? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, será que o representante legal ou um familiar pode também, entendendo que o paciente está sofrendo, também pode chegar e pedir para o médico desligar os aparelhos e o médico aceitar isso? Analisando isso, nossa resposta é evidentemente não, porque ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. O Estado já determina. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ela diz da inviolabilidade da vida humana. Todo mundo tem direito. O residente ou não no país, ele tem direito, estando aqui dentro do país, a ter vida. Seja ela a vida que se entende no artigo 5º, não é uma vida somente uma vida natural, uma vida onde... o que é ter vida? Vida é respirar. Quem respira é que tem vida. Não é só ter vida natural, mas também, evidentemente, é ter vida, talvez artificial, com a ajuda dos aparelhos. Por quê? Porque esses aparelhos, eles vieram na condição de ajudar a vida humana.
de ajudar aquele indivíduo que teve lesionado, que está lesionado com um acidente vascular cerebral, por exemplo, que é o caso que nós estamos citando, a minimizar todo o impacto que existe de derramamento de sangue no seu cérebro. Portanto, jamais o médico poderia ou pode aceitar, em face de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, mas jamais ele pode aceitar que o paciente determina se ele pode morrer, se ele morre ou não, se ele está sofrendo ou não, ele vai morrer. Ele não pode aceitar. O único que pode determinar se o paciente pode ou não tem o direito de morrer é o Estado, né? É o Estado, através do Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional, que nesse caso, então, modificaria, se bem que é muito difícil, porque é uma cláusula pétrea, mas modificaria a inviolabilidade da vida, permitindo que o paciente possa, então, manifestar-se e morrer, né? Se matar, né? Essa é a palavra. Nós, no dia 13 do mês passado, de setembro de 2012, no consultor jurídico que pertence ao Grupo Estado, o Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, nós fizemos uma matéria aprofundada sobre o assunto. Gostaria que os senhores fossem verificar essa matéria e tomassem conhecimento. Quanto, então, ao representante legal, se ele pode ou não, o representante legal, sabendo que o paciente está sofrendo, determinar um médico para que ele tire os aparelhos do paciente e deixe morrer, né? Lógico que não. Até porque nós temos um dispositivo no Código Civil que fala sobre a curatela, né? Se o paciente está ele está indisponibilizado de se manifestar, existe um curador próprio que vai se manifestar por ele dentro da órbita civil, né? Por outro lado, imagina se há algum interesse desse representante ou da família com efeito sucessório ou com efeito pessoal próprio, que deseja, por exemplo, que o paciente morra, né? Para ele obter vantagem própria, vantagem ilícita para si mesmo, para terceiro ou para outrem, né? É evidentemente que é impossível o familiar ou o representante do paciente manifestar-se quanto mantê-lo vivo ou não. Quiçá entender se o paciente está sofrendo ou não, na verdade. Nesse panorama, se eventualmente acontece uma situação dessa, o médico vem a aceitar, então, a morte do paciente ou aceitar que o seu representante legal determine que o paciente morra e o médico pratica, então, a conduta, é evidente que ele está à égide do artigo 121 e com dolo ainda, né? Ele assumiu o resultado, ele pretendia o resultado ou assumiu o risco de produzir o resultado, né? Ou é o dolo direto ou é o dolo eventual, isso o médico, né? E nesse caso, nós também, o tipo penal que abarcaria, que incursaria este médico, seria o artigo 121 qualificado. Por que qualificado? E a pena, a incursão penal, né? A incursão penal, ela chega aos 30 anos de reclusão. Mas é lógico, porque foi um método ardio, um método dolorido, um método utilizado no homicídio qualificado mediante asfixia. Ele tira o tubo e o paciente morre, ele não consegue respirar mais. Nesse sentido, o médico realmente está em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Como também, na questão da omissão de socorro, o médico também estaria em curso no artigo 135. O artigo 29 do Código Penal traz a participação de terceiros no evento, né? Então, o representante, mesmo que não tenha sido ele que tenha colocado as mãos, tenha praticado a conduta, a comissão, eu quero dizer, do crime, pelo artigo 29, ele é um partícipe, no mínimo ele é um partícipe, ou na minha opinião, ele passa a ser um coautor, não é?
Muito bem. Existe uma outra situação que vem acontecendo, e que essa resolução editada pelo Conselho Federal de Medicina, ela para mim, ela tem um teor neoliberal, totalmente neoliberal. Isso, para mim, vem no sentido de desafogar o contingente nos hospitais. Normalmente não, existem muitos hospitais que são grupo econômico do próprio plano de saúde. Existe um break-even, um ponto de equilíbrio em que o plano de saúde sustenta na UTI ou no leito hospitalar o paciente. Evidentemente, passando daquele time out, o plano de saúde, ele fala, olha, é melhor parar, manda em home care para casa, etc e tal. E o que vem acontecendo? O que vem acontecendo é que normalmente esses pacientes, eles são mandados embora para casa, que estão em coma, inclusive em coma. E essa alta se chama alta administrativa e não alta médica. A alta administrativa é aquela pela qual o paciente toma a alta, é mandado embora para a sua residência, para tomar os cuidados médicos na residência, que ele não vai tomar cuidado médico coisa nenhuma, mas continua com todo o estado clínico o qual ele entrou no hospital, né? Se ele não tem condição de quase sobreviver, né? Ele tem pouca chance de sobreviver no hospital, quiçá teria dentro da casa dele um home care, um médico que vem uma vez por semana, nem um médico, um enfermeiro, e é tambor de oxigênio, é todo o equipamento que a família vai ter que custear. Então, nesse caso, cabe aí uma ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada na vara civil, para que o paciente retorne para o hospital. Mas, veja bem, que seja muito bem instruída a peça, porque a peça não pode ser simplesmente fotografias, mostrar que o paciente ele está em estado crítico, né? Ele está em estado que não consegue ficar em casa, em estado de home care. Um outro médico tem que lavrar o estado de saúde dele e assim o juiz, então, ele vai entender e deferir a tutela antecipada. Caso contrário, eu tenho certeza absoluta, se for instruído só com fotografias mostrando o estado do paciente, eu tenho certeza absoluta que o juiz da vara civil, o juiz Aquó, ele vai, evidentemente que ele vai mandar emendar a inicial. E nesse sentido, os senhores terão que agravar a decisão, entrar junto ao Tribunal de Justiça, para tentar uma liminar urgente, solicitando que o paciente retorne até que você emende a inicial da obrigação de fazer. Mas é tranquilo, é pacífico, ele estando bem instruído a peça de obrigação de fazer, ele sai de home care em casa e volta para cá, e volta para o hospital. Veja bem, ninguém tem direito de tirar a vida humana. A vida humana, ela está garantida no artigo 5º da Constituição Federal, que trata sobre a inviolabilidade da vida humana. Ela é inviolável, ninguém pode tirar a vida. Ninguém sabe exatamente a extensão, nesse caso, nesse exemplo que nós estamos dando, a extensão da quantidade de sangue que fica na costa craniana. Ninguém sabe se vai haver uma acomodação, ninguém sabe se o paciente vai voltar a conversar novamente, se ele vai entender novamente. Uma coisa é certa, ninguém jamais tem direito a tirar a vida humana. E não esqueçam, hoje existe a alta administrativa e a alta médica, tudo por conta de uma questão evidentemente neoliberal. Eu gostaria muito que os senhores procurassem o meu artigo, Oswaldo Fabres, no consultor jurídico, e vocês terão maiores informações. Muito obrigado, desculpe com um assunto tão delicado e tão chato, né? Tão chato de falar, mas é tão sofrido, por isso que eu vim falar com os senhores através da rede social. Uma boa noite a todos.